Bom dia, povo! Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre linguagem matemática, tá? A gente escreve 2,5 quando a gente quer dizer o produto entre 2 e 5, ou 2 vezes 5, ou ainda o dobro de 5, porque 2 vezes é o dobro. Se eu quisesse 3 vezes, se eu quisesse o triplo de 5, eu escreveria. E se eu quiser uma parte do 5, por exemplo, a metade do 5, eu posso escrever assim. Se eu quiser pegar o 5 e dividir por 3, por exemplo, R$5 dividido por 3 pessoas, então eu quero a terça parte de 5. Se eu quiser juntar 5 com outro número, então eu quero 5 adicionado, ou 5 mais 8. Então, existem diversas maneiras de falar na linguagem em português, na língua materna, né? Então, vezes, produto, parte, divisão. Quando eu quero tirar um do outro, é subtração. Também eu posso dizer que é diferença. Eu quero a diferença entre 5 e 1. Então, existem algumas maneiras de transportar para a linguagem matemática o que eu falo na nossa linguagem em português. Mas aqui eu estou falando do 5. E se eu quiser falar de um número qualquer, um número que eu ainda nem conheço, nem sei qual é. Então, para isso, a gente vai usar as incógnitas. E é aí que a gente entra, então, em álgebra, tá? A álgebra usa letrinhas para substituir números, porque a gente ainda não sabe o valor desses números. Então, a gente ainda não sabe quanto vale a letrinha. Então, por exemplo, se eu quero falar o dobro de um número, pode ser o dobro de qualquer número. Pode ser o dobro do 2, o dobro do 5, o dobro do 100, o dobro do 0,4. Eu só sei que eu quero o dobro de um número qualquer. Então, para isso, eu vou usar a letra. Quando eu falo de um número, eu substituo esse de um número por uma letra. Então, eu vou usar o X agora, depois a gente muda de letra, tá? Essa letrinha se chama incógnita. Então, a minha incógnita vai ser o X. E esse X vai aparecer toda vez que eu falar um número. Porque como eu não sei qual é o número, eu vou colocar o X. Então, se eu disser para vocês, eu quero o dobro de um número, como é que eu posso escrever? 2x, o dobro de um número. Se eu quero o triplo de um número, se eu quero um número mais 8, se eu pedir para vocês a quarta parte de um número, o que é parte? É divisão, é fração. Então, a quarta parte é dividir por 4. A quarta parte de um número. Então, eu poderia usar qualquer letra. A, B, C, V, Y, qualquer letra. Desde que essa letra represente um número que eu ainda não sei qual é. E se eu quiser a diferença entre o dobro de um número e 5? Diferença é uma conta de menos. A diferença entre o dobro de um número e 5. Então, agora a gente vai estudar expressões algébricas. O que é isso? É essa tradução para a linguagem matemática. Então, eu digo a frase para vocês e vocês traduzem matematicamente. Ou eu passo a expressão para vocês e vocês escrevem ou falam o que vocês entendem por essa expressão. É importante observar que x é um número.
Então, se eu falar outro número, eu não posso usar x de novo. Então, por exemplo, a soma de um número e outro número. Eu posso escrever. Eu não posso escrever x mais x se eu quero a soma de um número com outro número. Porque esse outro número não pode ser x, porque ele é um outro número. Tranquilo?